Olá para você, estudante, para você, candidato do vestibular UEL 2022. Eu sou o Edson Neves, responsável pelo Folha Veste, parceria da Folha de Londrina com o Colégio Marista. Toda segunda-feira, conteúdo especial para você que vai prestar a prova no dia 6 de março. E hoje o nosso assunto é Química e a nossa entrevistada é a professora Cecília Duarte Lopes, do Colégio Marista. Professora, boa tarde. Desde já a gente agradece a sua disponibilidade de falar conosco da Folha de Londrina. Bom, fiz algumas anotações aqui com relação a essa disciplina e até busquei em edições anteriores do vestibular, quando ainda haviam aquelas duas fases, em quais cursos que a Química aparecia como uma disciplina específica, para aquela segunda fase. E confesso que me surpreendi, porque são muitos cursos aqui, 3, 6, 9, 12 cursos no mínimo, e entre eles, claro, dos mais concorridos. Então, medicina, biomedicina, medicina veterinária, também odontologia, que é um curso muito disputado. E eu gostaria de saber justamente isso, professora, baseado nesses cursos, nessa concorrência, qual é a importância da disciplina de Química e, assim como eu perguntei para o professor Sérgio, como que a UEL acaba por abordar esses temas dentro da prova. Espaço aberto, professora. Muito boa tarde. Bom, extremamente importante, A Química está presente tanto na área da saúde, A Química está presente até mesmo pensando em exatas, A gente fala de matemática, mas Química está cheia de matemática. A gente costuma brincar e falar assim, aí, você entraria num avião com um piloto que sabe que tirou nota baixa em matemática? Não. E você tomaria um remédio onde o químico não sabia o que estava fazendo? Também não. Então é muito importante a Química, pensando nesse viés. A Química está presente no dia a dia, não só nos alimentos que a gente come, mas nos medicamentos, O nosso organismo é pura química. Então, pensando nisso, olha só, você pautou aí 12 cursos, que englobam a Química, mas é por quê? Porque a Química ela está presente em tudo. Então, assim, extremamente importante entender Química, Desde eu vou fazer uma comida em casa, eu preciso entender de Química, eu vou ao salão de cabeleireiro, As pessoas confiam demais, não é? Mas é importante que você saiba ler um rótulo, que você saiba o que você está aplicando. Não é qualquer coisa que você olha na internet hoje em dia que você pode confiar. Então, assim, extremamente importante, E o vestibular passado, ele mostrou muito isso. Caiu muita Química no vestibular anterior. Mas por quê? Lógico, não teve a segunda fase, mas eles quiseram mostrar assim, tem muito curso que depende da Química. E aí, será que as pessoas sabem o que elas estão falando, o que elas estão lendo, Então, extremamente importante. Então, por exemplo, professor, eu na época em que prestei o vestibular e vejo por alguns amigos naquela época até hoje, mas eu não gostava de determinada disciplina na escola. Então, por exemplo, eu não gostava de Química, mas vou prestar odontologia. Mas tem a disciplina. Então, quer dizer, isso reforça esse caráter de importância da Química presente em muitas coisas ao nosso redor. Com relação a assuntos, existem assuntos mais carimbados ou o aluno ele tem que ter um olhar mais do que está acontecendo no meu cotidiano, professora? Na verdade, os dois. Existem sim assuntos que caem mais, por exemplo, termoquímica, cinética química, equilíbrio químico, a parte de cálculo estequiométrico, a última prova assim, mostrou muito disso. E é lógico que a UEL, ela não quer alguém que decore nada. A UEL, ela quer um indivíduo que interprete, que saiba o que está acontecendo no cotidiano. Então, eles vão cobrar, coisas relacionadas, assuntos relacionados ao cotidiano também. E assim, eu lembro, professora, quando estava falando com o professor Nilson e os assuntos do Enem, do outro projeto ainda, a gente falava bastante da parte de sustentabilidade, que era uma bandeira que o Enem levantava muito.
E a própria sustentabilidade, se a gente for segmentar, a gente vê essa mistura entre a química, a biologia, que está tudo ali relacionado. A UEL tem como histórico também se apoiar nessas questões sociais, vamos colocar dessa maneira, ou ela é algo mais conteudista? Eu falo questão social no sentido de talvez falar a respeito de uma gestão de resíduos, da questão do combustível que está caro, ou ela pega algo mais teórico? Então, a UEL, ela é conteudista sim, mas ela também puxa para essa questão social, tanto que ela faz muito link com as outras, né, disciplinas, principalmente história, sociologia, para fazer o indivíduo pensar no que ele está produzindo de lixo. Não é, a bandeira não é igual à do Enem. A do Enem é muito sustentável, mas existe sim esse viés, principalmente para pensar no cotidiano, no ser humano, no indivíduo, né? A UEL é muito social, né? A gente sempre fala assim, você quer ir bem na UEL, você tem que estudar muita filosofia, sociologia e artes, né? E a química está envolvida em tudo isso, né? Nesse sentido de vamos pensar também no meio ambiente. É lógico que ela vai falar do meio ambiente, mas linkado sempre a um conteúdo desses que são mais recorrentes. Igual você falou do combustível, eles vão falar lá de termoquímica, né? De quantidade de energia envolvida, da emissão desses gases, né? Chuva ácida. Então, assim, mas lógico que a UEL exige um pouco mais do aluno. Ela quer aquele aluno que saiba realmente montar uma reação, que saiba fazer um cálculo com essa reação, não só pensar única e exclusivamente no social, né, no meio ambiente, mas também um conteúdo envolvido. Não só, por exemplo, ela traz uma situação, problema ali, ela traz elementos, fatos, e ela quer que o aluno faça a associação deles. Exatamente isso, exatamente. É lógico, e assim, nos próprios textos, você consegue identificar isso. Às vezes te dá lá um texto, ela quer que você entenda do que está falando, consiga montar essa reação, mas também consiga colocar a parte científica de cálculo junto, né? A UEL exige um pouco mais do que o Enem. É o que você falou no começo da nossa conversa, professor, no sentido de que, por exemplo, 20 gramas de um determinado elemento pode não ser nocivo, mas 200 gramas sim. Exatamente. É isso que eles querem do aluno. Que ele saiba ver isso. Olha, será que eu não estou desperdiçando? Quanto é que vai formar? Então, se eu tenho, por exemplo, 2 moléculas de hidrogênio numa equação, não sei se é a equação que a gente pode falar, uma equação química, uma situação ali, por que não 3? Por que não uma? Pensar nessas essa quantidades. Exatidão. Exato. A UEL, ela preza por isso. Preza pela exatidão. Então, assim, não adianta só estudar a teoria, precisa também conseguir manipular, né, mexer nos cálculos junto ali. De como que impacta mesmo, né? Exato, porque às vezes a gente pensa assim, né, no dia a dia. Olha, será que se eu, né, deixar de jogar um lixo que é reciclável, né, no lixo orgânico, qual é o impacto que isso vai ter? Tá, mas aí às vezes a pessoa fala assim, mas só eu vai adiantar? A UEL faz você pensar, porque ela coloca num prazo maior, ela fala, olha, o Edson, em 20 anos, quanto ele jogou de lixo? E aí você pensa, fala, olha só, que impacto que isso traz. Se você fosse pegar todo esse lixo e jogar ali, será que você está fazendo correto? Será que você não impactou o meio ambiente? Então é isso que a UEL faz com o aluno. Ela quer que ele pense, mas que ele também saiba calcular. Bacana. Agora mesmo uma pergunta que eu fiz para o professor Sérgio, nessa mudança de 2 fases para uma prova em formato único e a supressão das questões discursivas, para a química faz falta, dá muita diferença? Faz falta, dá muita diferença. Eu acredito que é essa relação da conversa mesmo, né? Porque tem aluno que às vezes ele esquece um detalhezinho, e lá na prova discursiva ele pode colocar todas as ideias dele, né? E mostrar aquilo que ele realmente sabe. Eu acho que seleciona demais, né? Falta essa troca com a universidade. A gente sabe que na redação tem essa troca,
mas na química isso também impacta. Não só no vestibular, mas eu acredito que na hora que entra mesmo na universidade. É a parte da avaliação. O professor Gabriel de biologia, ele me disse na época da nossa entrevista algo muito interessante, no sentido de assim, perder a universidade, a UEL perde no sentido de ela poderia ter selecionado realmente os melhores. Exatamente isso, né? Aquele aluno que realmente sabe todo o conteúdo, sabe montar uma reação, e não aquele aluno que ficou meio... Porque às vezes a pessoa, na dúvida, acabou marcando correto, mas ela nem sabe tudo isso. E o impacto vai ser também nos anos iniciais da graduação, que aquele aluno vai sofrer lá na frente, né? Então uma fase só limita demais. Duas fases. Quando você fala assim, professor, no início do curso, seria que o aluno ele acaba entrando em um ritmo um pouco menor, e realmente mais preparado? Exatamente, igual o Gabriel falou, não são os melhores, né? Nem sempre serão os melhores, essa é a frase correta, né? Que estarão lá. Porque se deixa duas fases, com certeza serão os melhores. Porque talvez essa parte pedagógica, professor, seria algo mais assim, o professor ele imprime um ritmo, vou bater nessa tecla ainda, talvez de termos, de explicar o conteúdo mesmo, e talvez esse outro aluno ele fique, mas espera aí, calma, é química mesmo? É, exatamente isso. E professor, agora voltando na questão dos cursos, não tem mais, claro, os conhecimentos específicos, não tem mais o peso 1, o peso 2, mas para esses cursos mais concorridos, eu não queria colocar muita responsabilidade, mas para um medicineiro, por exemplo, tem que gabaritar química, tem algum outro curso também que, olha, aluno, você realmente tem que trinchar com unhas e dentes. Exato, medicina, né? E a medicina veterinária. Precisa sim. E odonto também, né? Esses 3 cursos são os que mais precisam da química. E pelo que eu falei, não só para passar no vestibular, mas também para dar continuidade na graduação. Porque são aqueles cursos que vão exigir muita química. Igual a enfermagem, tem química? Tem bastante, né? Mas eles vão trabalhar mais a parte de cálculo. Agora, medicina veterinária, aí a hora que ele entra no curso ele já vai se deparar lá com bioquímica, vai ter muita química envolvida, então assim, é necessário. E para passar, medicina tem que gabaritar. Não tem jeito. Verdade. Professora, eu gostaria de fazer algum complemento sobre o que nós conversamos, alguma orientação para os alunos nessa questão dos estudos mesmo, do que a UEL pede, por exemplo, no manual do candidato? Fique à vontade. Minha orientação é primeiro para o dia da prova, né? É assim, você estudou, você se preparou, então tentar manter a calma, você sabe, né? Confie em você, aluno, porque você estudou, então você sabe, né? O que está lá e vai dar tudo certo. Então, o primeiro fator é esse, né? E aí, assim, estudar os conteúdos mais recorrentes. O que a UEL cobra bastante, né? Equilíbrio químico, cinética química, cálculo estequiométrico, isomeria. Então, sim, são alguns assuntos bem importantes. Tabela periódica e forças intermoleculares. Assim, esses temas são temas que não dá para deixar de revisar. Então, se eu fosse a estudante, eu revisaria esses temas, porque pode ser que caia. Simulado, professor, é uma boa prática. Maravilhoso, né? Ainda mais quem quer passar, é muito importante, tanto pela questão de estar preparado para o dia da prova, porque, né, tem uma quantidade de questões, então você tem que estar pronto para fazer essa prova, e não é tanto tempo por questão que você tem, né? Então, assim, tem que estar preparado. Fazer o simulado te prepara para o dia da prova. E fora que você vai acostumando com as questões, né? A gente sabe assim, olha, uma questão é diferente da outra, mas se você entender o processo, é muito importante. E refazer as provas anteriores. Eu acredito que esse método, assim, nunca falha, sabe? Vai lá, pega as provas anteriores da UEL e tenta refazer essas provas anteriores.
Muito bem, Química foi o assunto então do FolhaCast de hoje. Nós conversamos com a professora do Colégio Marista de Londrina, professora de Química, a Cecília Duarte Lopes. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo, de tudo que a gente trouxe aqui para você nesta entrevista, e na semana que vem voltamos com mais conteúdo do Vestibular UEL 2022.